Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Semana Foco Total da EPP de Queiroz Lima, tá bom? Eu sou o professor Iago Torres e a nossa aula de hoje vai ser sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, tá bem? Que já está na sua 24ª edição, certo? E aí eu gostaria de orientar e sugerir aos estudantes da EP, né, que todos que vão fazer a prova, certo, se organizem para que vocês possam estar realizando a Olimpíada no dia 27 pela manhã ou no dia 28 também pela manhã, tá? Tendo em vista que essa semana nós vamos continuar com a programação da escola aqui, que é o projeto Semana Foco Total, e no período da tarde nós vamos ter também atividades, tudo bem? No dia de amanhã nós vamos ter atividade da OBMEP, certo? E no dia 28, na sexta-feira, nós vamos ter atividades de Ciências da Natureza, tudo bem? Então, organizem os horários de vocês, se programem para que vocês possam estar realizando a prova ou no dia 27 pela manhã ou no dia 28 também pela manhã, tudo bem? Claro que fica a ressalva de que a prova ela vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 28. Eu estou sugerindo que vocês possam se programar para poder realizar no período da manhã, porque caso tenha alguma eventualidade, vocês conseguem realizar depois, tudo bem? Mas lembrando que ela não vai passar do dia 28, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Vamos abordar alguns temas aqui, lembrando que da maneira mais simples possível, para que vocês possam ter o mínimo de conhecimento sobre algumas temáticas que a OBA gosta de cobrar. Tranquilo? Então vamos lá, vamos iniciar. Primeiro vamos falar sobre o nosso lugar no universo, certo? A nossa casa cósmica, né? Que é o planeta Terra, certo? Planetas são corpos relativamente grandes que orbitam algumas estrelas e que brilham por refletir a luz dessas estrelas, tudo bem? Então, planetas não possuem luz própria, tá bom? Nós conseguimos enxergar os planetas no céu porque eles refletem a luz que vem das estrelas, tudo bem? No nosso caso, a luz que vem da nossa estrela mãe, vamos dizer assim, né? Que vem do Sol, tudo bem? E aí, essa telazinha aqui, ela mostra pra gente como se fosse o nosso... Como a gente localiza o nosso... Qual é o nosso endereço no universo, né? Como é que a gente localiza o planeta Terra, tá bom? Então, aqui, deixa eu botar aqui o meu apontador laser para facilitar, beleza? Então, aqui nós temos a Terra, moramos nesse pequeno globo azul, certo? Falo pequeno comparado com outras distâncias dentro do universo, que são distâncias, assim, absurdas, tá bom? Mas que podem ser medidas, pelo menos algumas delas, certo? Nós moramos nesse globozinho aqui chamado Terra, tudo bem? A Terra, assim como outros 7 planetas, fazem parte do nosso sistema solar. Eles orbitam uma estrela, que no caso nós conhecemos bem, é o nosso Sol, tá bom? Então, assim como a Terra, existem outros 7 planetas que orbitam essa estrela, assim como também existem alguns outros objetos, como por exemplo cometas, asteroides, tudo bem? Todos esses objetos fazem parte do nosso sistema solar. Tudo bem? Então, tudo que está orbitando, tudo que está na região que pertence, vamos dizer assim, ao Sol, está orbitando ao redor do Sol. Por consequência, pertence ao nosso sistema solar. Tudo bem? Então, entram aí também as luas, tá bom? Nós, aqui na Terra, nós temos uma lua, se chama Selene, tá bom? Mas outros planetas possuem, alguns não possuem lua nenhum, mas outros podem possuir diversas luas, como é o caso de Júpiter, tá bom? O Júpiter possui mais de 60 luas, algumas bem famosas, inclusive, certo? Esse nosso sistema solar, ele pertence a uma galáxia, que nós conhecemos como Via Láctea, tá bom? É a nossa galáxia, esse é o nosso endereço cósmico, é como nós nos encontramos no universo, tá bom? O nosso sistema solar não é um sistema tão jovem e também não é tão velho assim, mas ele já tem vivido um pouquinho. Então, o nosso sistema solar se encontra aproximadamente aqui pela periferia da galáxia, tá bom? Essa nossa galáxia, ela faz parte de uma região que nós chamamos grupo local, tá bom? Nesse grupo local existem outras galáxias junto a ela, como é o caso da galáxia de Andrômeda, como é o caso das pequena e grande nuvem de Magalhães, que são galáxias satélites, né? A nossa, acoplada à nossa, tá bom? E essas outras galáxias, elas fazem parte desse chamado grupo local de galáxias, certo? Esse grupo local, por sua vez, faz parte de um superaglomerado local, tá bom? E no nosso universo observável existem alguns grupos ou alguns superaglomerados de galáxias, tá bem? Então existem diversos superaglomerados, claro, dispostos ao longo de todo o universo que nós conhecemos como universo observável, certo? Então esse daqui
é como seria, por exemplo, o nosso GPS cósmico, tudo bem? É como a gente dita o nosso endereço perante o universo, tá bom? É assim que nós nos encontramos, nos identificamos, certo? Todas as estrelas que nós vemos, que nós conseguimos ver a olho nu, elas fazem parte de um grupo de estrelas de forma discoidal, certo? Inclusive essa imagem que vocês estão vendo mais aqui à direita, que nós chamamos de Via Láctea, tá bom? Então, resumindo, tudo que nós conseguimos enxergar a olho nu, no céu noturno, por exemplo, faz parte da nossa galáxia, certo? Nós não conseguimos enxergar objetos dentro de outras galáxias. Isso não é possível, está longe da nossa capacidade física, tá bom? Então, assim, é claro que existem algumas ressalvas. Por exemplo, a olho nu, nós, em situações ideais, certo? Num local de pouquíssima luminosidade, nós podemos sim enxergar, por exemplo, algumas manchas escuras. Essas manchas escuras, elas são galáxias vizinhas. Por exemplo, a galáxia de Andrômeda, certo? Andrômeda é uma galáxia vizinha à nossa, que por sinal está em rota de colisão com a nossa galáxia no futuro muito distante, certo? E existem também outras galáxias, por exemplo, galáxias satélites, como eu citei, a pequena e a grande nuvem de Magalhães. Nós conseguimos enxergar essas manchas, que seriam essas galáxias, certo? No entanto, nós não conseguimos observar objetos dentro dessas galáxias. Isso é fisicamente impossível, tudo bem? Então, todo objeto que nós enxergamos no céu noturno, eles fazem parte da nossa galáxia, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, a nossa Via Láctea ela pertence a um aglomerado pequeno, já citei isso para vocês, tá? Com aproximadamente 50 galáxias, que nós chamamos de grupo local, beleza. No entanto, existem outros aglomerados de galáxias que têm mais de 1000 membros, certo? Os aglomerados de galáxias têm diâmetro da ordem de 10 milhões de anos. Galera, vamos nos atentar a esse fatorzinho aqui, ó, anos-luz, tá bom? Elas possuem mais de 1000 membros e esses aglomerados têm diâmetro da ordem de 10 milhões de anos-luz. Tem uma perguntinha muito clássica que era a seguinte, que eu já vi isso acontecer várias vezes, é só para testar se os alunos estão por dentro ou não do assunto. Ele perguntava o seguinte: anos-luz é a unidade de medida de quê? É de distância? É de tempo? É de velocidade? O que é? Aí o fato de aparecer aqui, ó, anos, tá bom? Eu via muita gente, já vi muito aluno marcar como tempo, unidade de medida de tempo, quando na verdade não é de distância, tá bom? O ano-luz é o seguinte, ano-luz significa dizer a distância que a luz percorre durante um ano, tá bom? Então, por exemplo, 10 milhões de anos, imagine você estar na ponta de uma galáxia, por exemplo, ou de um aglomerado, com uma lanterna na mão. E aí você acende a lanterna. A partir do momento que você acendeu a lanterna, 10 milhões de anos para a luz chegar na outra ponta. Tudo bem? Então isso é uma distância, a distância que a luz percorre em um ano. Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. 10 milhões de anos-luz é a distância que a luz vai percorrer em 10 milhões de anos. Tudo bem? Então, ano-luz é a unidade de medida de distância, certo? Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma das imagens mais famosas do ramo da astronomia, certo? É uma imagem de campo profundo e que cada pontinho luminoso que vocês estão vendo aí é uma galáxia. Agora imagine que dentro de cada galáxia dessas aí existem bilhões de estrelas, cada uma dessas estrelas com vários planetas girando ao seu redor. Tudo bem? Então é uma imagem muito famosa no ramo da astronomia, certo? Da perspectiva das estrelas, tá bom? Estrelas são imensas esferas de gás, né, que emitem luz própria, tudo bem? Elas refletem, elas produzem e emitem a sua própria luz, certo? E que as estrelas, por exemplo, quando nós olhamos para a nossa estrela especificamente, né, para o Sol, ela concentra cerca de 99,8% da massa total do nosso sistema solar. Então, quer dizer, juntando tudo, juntando todos os planetas, todos os cometas, todas as luas, isso só dá 0,2%, tá bom? Da massa, né? Porque 99,8% da massa está dentro do Sol, certo? Então as estrelas, elas são imensos, a gente pode imaginar como sendo uma imensa usina nuclear, tá bom? No qual ocorrem alguns processos químicos no seu interior, certo? No seu núcleo. Que processos são esses? Nós chamamos de fusão, tudo bem? Então, para que a estrela brilhe, emita luz, ela precisa de um combustível. Que combustível é esse? Hidrogênio, tudo bem? Que é um elemento mais comum no universo inteiro, certo? É o hidrogênio. Então, o que a estrela faz? Ela funde hidrogênio no seu núcleo, tudo bem? Ela pega átomos de hidrogênio e funde esses átomos de hidrogênio. Resultado disso, átomos de hélio.
tudo bem? Então, quando existe esse processo de fusão, né, de um elemento em outro, ela libera energia. Essa energia é a energia que nós recebemos, é a energia que ela emite para todo o universo e que, consequentemente, chega na Terra, né? A energia que nós utilizamos, que as plantas utilizam para fotossíntese, tá bom? Então, esse processo de fusão, ela emite energia, que é a energia que nós recebemos, tranquilo? Só que tem um detalhe, esse combustível, o hidrogênio, ele não é infinito, ele é finito. Por mais que seja assim uma em quantidade absurda, né, de grande, mas ele é finito, certo? Então chega um momento em que a estrela ela vai consumir todo o seu estoque de hidrogênio. Obviamente ela está transformando hidrogênio em hélio, tudo bem. Então ela está consumindo hidrogênio e está sobrando o hélio ali. O que ela vai fazer quando acabar o hidrogênio? Ela vai passar a consumir hélio. Então agora ela vai fundir átomos de hélio, certo? A partir do momento que ela começa a fundir átomos de hélio, alguns outros elementos vão surgindo. Alguns elementos da tabela periódica, é claro, certo? Então, por exemplo, surgem carbono, surgem silício, tá bom? Então, esses elementos que vão surgindo a partir dessa queima, dessa fusão, né, de átomos anteriores, como o hidrogênio, o hélio, o silício, o carbono, ela vai produzindo alguns elementos que nós conhecemos na nossa tabela periódica, como, por exemplo, o carbono do qual nós somos feitos, tudo bem? Então, quer dizer que nós, em outras palavras, nós somos seres que viemos das estrelas. Os átomos que formam o nosso corpo vieram do núcleo de uma estrela, tudo bem? Então, é muito maravilhoso para nós, seres humanos, imaginarmos e pensarmos que nós não somos pouca coisa. Nós somos seres que viemos dos núcleos das estrelas, tudo bem? Então, isso dá um sentido a mais para a nossa vida, certo? Então, resumidamente, né, como eu já acabei de citar anteriormente, tudo no universo possui início, meio e fim, certo? Então, como é que funciona o fim de uma estrela, por exemplo? Porque eu acabei de citar para vocês que esse combustível ele é finito, por mais que seja imenso na sua quantidade, mas ele é finito, em uma hora ele acaba, tá bom? Então a estrela ela produz, ela funde hidrogênio e hélio, funde esse hélio, vai aparecer outros elementos, e a partir do momento que ela começa a fundir elementos mais pesados, ela assina a sua sentença de morte, tudo bem? E normalmente isso ocorre quando ela passa a produzir ferro, que é um elemento muito pesado, tá bom? Então quando isso acontece, a estrela ela praticamente assina a sua sentença de morte e mais cedo ou mais tarde ela vai morrer. E a morte de uma estrela ela depende especificamente da sua massa. Quanto maior a massa, quer dizer que maior vai ser, assim, como é que a gente pode falar? Quanto maior a sua massa, mais atenção ela vai chamar na sua morte. É o que nós chamamos de supernova, é uma explosão absurda, tá bom? E para massas menores, para massas menores, ela consequentemente vai ter uma morte diferenciada também. Ela pode vir a virar uma anã branca, por exemplo. Tudo bem? Então a morte de uma estrela, o que determina como a estrela vai morrer, é especificamente a sua massa. Tudo bem? Para uma estrela como o nosso Sol, que não tem uma massa tão grande comparada a outras estrelas, a sua morte ela vai ser uma morte simples, ela não vai se transformar numa supernova. Tudo bem? Infelizmente, né? Ou felizmente, ninguém sabe, tá bom? Então é assim que funciona o processo de vida e morte de uma estrela, tá bom? Falando um pouquinho sobre movimentos, nós temos o seguinte, quando nós observamos o céu noturno, faz sentido para a gente, né? Que quando nós estamos, por exemplo, numa região descampada, que nós observamos o céu à nossa volta, e que nós podemos dar um giro de 360 graus, né? Observar tudo que tem ao nosso redor, faz sentido para a gente imaginar que o globo ou o céu ele se comporta como uma espécie de esfera celeste, exatamente como tem nessa imagem aqui para vocês, ó. Tudo bem? Então, quando eu me oriento para o polo cardial norte, que é exatamente esse pontozinho aqui, ó, tá bom? São os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Tudo bem? Acima das nossas cabeças existe uma esfera celeste, que foi determinada, né, pré-determinada lá pelos gregos, e que nós podemos utilizar até hoje como forma de estudo. Nada nos impede. É claro que hoje nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado quando se fala de esfera celeste, né? A ideia que os gregos tinham antigamente, elas mudaram consideravelmente, tudo bem? Mas alguns termos a gente ainda pode utilizar, certo? Inclusive, claro, o de esfera celeste. Exatamente em cima das nossas cabeças está o ponto mais alto dessa esfera, que nós chamamos de zênite.
tudo bem? Então o zênite é o ponto mais alto dessa esfera, e quando nós nos orientamos em direção ao polo cardial norte, tá bom? Se a gente subir um pouquinho a nossa vista, nós vamos ter o polo celeste norte. Lembrando, o polo cardial norte, ele está na Terra, tudo bem? É um polo cardial, um polo geográfico, está na Terra, certo? Já o polo celeste norte, ele se encontra na esfera celeste. Por isso que eu tenho que levantar um pouquinho a minha vista para poder observar o polo celeste norte, tudo bem? Funciona exatamente como o polo celeste sul, né? Caso eu me vire, me direcione para o polo celeste sul, tudo bem? Então é assim que funciona. Olhando para os movimentos da Terra, tá? Obviamente faz sentido a gente pensar que a Terra ela possui alguns tipos de movimento, né? Alguns bem característicos, certo? E alguns deles muito importantes para alguns entendimentos. Por exemplo, os movimentos de rotação, certo? A Terra ela possui um movimento de rotação, que ela gira em torno do seu próprio eixo, certo? Quando nós observamos essa figurazinha aqui, ó, nós temos a Terra com um eixo um pouco inclinado. É importante ter essa observação, lembrar disso, que a Terra ela não possui seu eixo completamente na vertical, tá bom? Ela é um pouquinho inclinada, cerca de 23 graus aproximadamente, ou mais precisamente 23,5 graus, tá bom? E que ela gira em torno do seu próprio eixo no sentido anti-horário, certo? Esse movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, ela causa a sensação de dias e noites, tá bom? Sensação não, né? O que a gente conhece por dias e noites, né? A alternância dos dias e das noites. Quando ela tem a face aqui, ó, voltada para o Sol, eu tenho o dia, e quando ela tem a face voltada aqui para trás, aqui, ó, eu tenho a noite, tudo bem? Então a causa principal desse movimento de rotação da Terra são, na verdade, a alternância dos dias e das noites, tranquilo? Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, uma tabela de inclinação dos planetas, tudo bem? Porque essa inclinação dos planetas, o fato dele ter uma certa inclinação, tá bom? Ela determina o seguinte, que ao longo da trajetória da Terra ao redor do Sol, certo? Tá até nessa imagenzinha aqui que eu vou mostrar para vocês já já, tá bom? Ao longo dessa trajetória que ela faz ao redor do Sol, ela se comporta de uma maneira diferente. Ora ela recebe mais energia do Sol, ora ela recebe menos energia do Sol. Tudo bem? O fato dela ter essa inclinação e o fato dela girar também em torno do Sol, tá bom? Então, essa inclinação aqui para a Terra é aproximadamente 23,5 graus. Alguns outros planetas, como por exemplo Júpiter, a inclinação é muito pequena, apenas 3 graus, certo? Então, alguns planetas têm inclinações praticamente mínimas, ó, Mercúrio 0,1, tá bom? Enquanto que a Terra tem 23,5, certo? Trazendo essas imagens aqui para vocês sobre datas importantes, são algumas datas que a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento a respeito delas, tá bom? Pelo menos memorizá-las assim, meio que de longe, mas memorizá-las ainda assim, certo? É o fato de que, como eu citei para vocês anteriormente, a Terra possui uma certa inclinação, tá bom? E junto com essa inclinação ela gira ao redor do Sol. Então esse é o movimento que nós chamamos de translação. Ela translada ao redor do Sol. Ou, outras palavras, ela orbita o Sol. Ela fica girando em torno do Sol, tá bom? Então esse movimento de translação, junto com essa inclinação, ela tem uma consequência muito importante, que é o seguinte: em determinadas épocas do ano, algumas regiões recebem mais iluminação, mais energia do Sol do que outras, tá bom? A consequência direta disso é que nós temos as nossas estações: inverno, verão, outono e primavera, tudo bem? E aí, o que nós conhecemos como datas, né, que marcam essas estações, nós chamamos daqui na astronomia dos solstícios, né, ó. Por exemplo, quando a gente olha aqui para o dia 21 de junho, 21 de junho, né, tem uma margenzinha, mas normalmente dia 21 de junho, ele marca o solstício de inverno, é o que marca o início do período de inverno, certo? E aí ela vai até o equinócio da primavera, que é aproximadamente 23 de setembro. Tudo bem? Então, normalmente, às vezes, quando nós não conseguimos memorizar todas essas datas, nós memorizamos duas. Por exemplo, o solstício de inverno, marcado pelo dia 21 de junho, e o solstício de verão, marcado pelo dia 21 de dezembro, que é o que marca o início da estação de verão. Tudo bem? Isso tem a ver com a quantidade de raios solares que chega ao planeta. Tranquilo? Então, o que marca essas estações, né, de acordo com essas datas, é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, junto com a sua inclinação. Tudo bem? Algumas regiões do globo recebem mais raios de luz do que outras. Daí a ideia das estações. E lembrando que essas estações, né,
claro, imagem da perspectiva de que o globo ele possui dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, que nós, só para ficar claro, tá? Nós aqui na América do Sul, nós fazemos parte do hemisfério sul, tudo bem? Nós aqui do hemisfério sul, nós temos estações opostas ao pessoal do hemisfério norte, tudo bem? Então, enquanto aqui no hemisfério sul é inverno, por exemplo, no hemisfério norte é o verão, tranquilo? Então, essas estações são opostas, certo? Nessa imagenzinha aqui, ó, mais à direita do vídeo de vocês, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito particular, muito específica, certo? Que é o seguinte, aqui no centro eu tenho a Terra, tudo bem? Aqui eu tenho a esfera celeste, e eu tenho o Sol descrevendo um movimento aqui de translação também. O Sol também gira em torno de um ponto, tudo bem? Que fique bem claro, certo? Que ponto é esse? O centro da galáxia. Então, nós partimos da perspectiva de que nós vivemos num universo dinâmico. O universo está em constante movimento, certo? Então, faz sentido pensar que o Sol também tem seus movimentos, certo? E, do ponto de vista aparente, nós temos o seguinte. Por que aparente? Porque o fato da Terra girar, certo? Ela faz com que alguns objetos, como por exemplo o próprio Sol, ele nasça em um ponto, né? E se põe em um outro ponto. Então, por exemplo, na nossa perspectiva, qual é que é o movimento aparente? Bom, o óbvio, vamos dizer assim, bom, eu consigo observar o Sol nascendo a leste e se pondo a oeste. Tá bom? Então eu posso dizer o seguinte, qual que é o movimento do Sol? Ou pelo menos qual que é o movimento aparente do Sol? Ele nasce a leste e se põe a oeste. Hoje nós sabemos que essa perspectiva de movimento do Sol é graças ao movimento de rotação da própria Terra, tá bom? Que gira de oeste para leste, é o contrário. Então a Terra está girando de oeste para leste. Isso causa a sensação de que os objetos nascem a leste e se põem a oeste, tudo bem? Então nessa perspectiva, o Sol, assim como outras estrelas, elas percorrem um certo caminho, um caminho muito específico na nossa esfera celeste, que seria representado por essa setinha pontilhada aqui, ó, tá bom? Essa reta, na verdade não é reta, né? Essa linha pontilhada aqui, tudo bem? Essa linha pontilhada, nós conhecemos ela como eclíptica. A eclíptica é o caminho do Sol, tudo bem, certo? Então, o caminho pelo qual o Sol vai percorrer, nós conhecemos como eclíptica. É importante só por conta disso? Não. Toda essa esfera celeste, tudo bem? A esfera celeste como nós conhecemos, nós dividimos elas em regiões. Essas regiões nós damos o nome de constelações. Isso todo mundo já ouviu falar, né? Inclusive as mais famosas são aquelas 12 constelações do Zodíaco, né? E são justamente essas 12 constelações do Zodíaco que estão próximas à eclíptica, juntas ao Sol. Então, quer dizer, toda a esfera celeste é dividida em 88 constelações. Tudo bem? Dessas 88, nós temos as 12 mais conhecidas, as 12 constelações do Zodíaco. E elas estão dispostas junto com o Sol na eclíptica. Tranquilo? Então já fica essa informação para vocês também, beleza? Falando um pouquinho aqui dos movimentos dos planetas, certo? Agora falando mais especificamente sobre os modelos heliocêntrico de Copérnico, tá bom? E aí, obviamente, não posso deixar de citar o modelo geocêntrico, né? Que começou com o Ptolomeu, tudo bem? Ptolomeu é essa figurazinha aqui à esquerda do vídeo de vocês, certo? A ideia do modelo geocêntrico do Ptolomeu, obviamente, né, por ser um modelo geocêntrico, ele tratava como a Terra estando no centro do universo, tá bom? E todos os outros corpos girando ao seu redor. Só que esse modelo geocêntrico, tudo bem que ele foi muito bem aceito por um longo período de tempo, no entanto, ele não conseguia explicar alguns movimentos, como, por exemplo, o movimento retrógrado dos planetas, certo? Quando Copérnico conseguiu consolidar o modelo do heliocentrismo, né, trazendo o Sol para o centro, botando a Terra como um dos outros planetas, certo? Ele conseguiu explicar perfeitamente esse movimento retrógrado, tudo bem? Então existe um movimento no céu que nós chamamos de movimento retrógrado dos planetas. Que tipo de movimento é esse? É simples. O Copérnico ele percebeu que quando nós temos um objeto mais próximo do Sol, ele se move com uma velocidade mais alta. Quando nós temos um objeto mais distante do Sol, ele se move com uma velocidade mais baixa. Isso dá a perceber o seguinte: objetos mais próximos completam uma volta mais rápido do que objetos mais distantes, pelo simples fato de sua velocidade ser maior. Tudo bem? Então, esse movimento, né, diferenciado dos objetos, faz perceber que alguns objetos no céu, ora eles estão passando e de repente eles
aparentam estar voltando e depois vão de novo. Então esse movimento é chamado movimento retrógrado, certo? Inclusive, essa imagem que eu trago para vocês aí é uma sucessão de imagens do mesmo objeto, de Marte, tudo bem? Que ficou conhecido como laçada de Marte. O que é a laçada de Marte? É esse movimento que Marte aqui, ó, aparenta fazer, né, ó, no céu. Ele está vindo aqui, ó, e de repente ele começa a voltar, certo? E aí do nada ele vai de novo. Então quer dizer, esse movimento aparece para a gente parece ser uma laçada, né? Por isso ficou conhecido como laçada de Marte, tá bom? Então esse movimento retrógrado ele ficou muito bem explicado com o modelo heliocêntrico do Copérnico. Só que o Copérnico ele cometeu um erro que foi o seguinte: ele acreditava que essas órbitas dos planetas elas eram círculos perfeitos, como já vinha a ideia lá desde do geocentrismo, certo? Os planetas e o Sol giram em círculos perfeitos, né? O Sol em torno da galáxia e os planetas em torno do Sol. E o Copérnico manteve essa ideia. Ele mudou, puxando o Sol para o centro e botando a Terra como um planeta qualquer. Mas ele falhou quando ele determinou que as órbitas eram circulares, tudo bem? E para isso foi preciso um camarada chamado Copérnico. Aliás, perdão, foi preciso um camarada chamado Kepler, certo? Mas antes de falar sobre ele, eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês. Só termos de curiosidade, só que não deixa de ser importante, certo? O Copérnico ele foi um cara que também estipulou distâncias na astronomia, que nós conhecemos hoje como distâncias astronômicas, ou UA, tá bom? Unidade astronômica, certo? Que a UA, a unidade astronômica, nada mais é do que a distância da Terra ao Sol. Então, quando se trata de astronomia, nós trabalhamos com distâncias absurdas, distâncias enormes, gigantescas, certo? E nós precisamos trabalhar com algum sistema de unidades que faça mais sentido para a gente. Porque se a gente for medir distâncias, né, da perspectiva de astronomia, se a gente for medir distâncias em metros, em quilômetros, ainda assim nós vamos ter um número gigantesco. Então vamos tentar aumentar essa escala. Vamos usar um padrão. Que padrão é esse? A distância da Terra ao Sol. Tá bom? Então a distância da Terra ao Sol nós chamamos de uma unidade astronômica. E todas as outras distâncias nós vamos medir com base a distância da Terra ao Sol, certo? Ou seja, o A, tá bom? E aqui tem uma tabelazinha para vocês que o Copérnico montou, que é o seguinte, ó. A distância da Terra ao Sol nós chamamos de uma unidade astronômica, tudo bem? E aí nós temos os outros, né? A distância de Mercúrio ao Sol, 0,38 unidades astronômicas. Menor, né? Faz sentido. Mercúrio está mais próximo, é o primeiro planeta, tá bom? E aí nós temos Marte, 1,52, Júpiter, 5,22 e Saturno, 9,17. Essas aqui foram as medidas de Copérnico. E olha quais são as medidas que nós temos do sistema mais moderno. A diferença é muito pequena, tá bom? Então, resumindo, são números consideravelmente aceitos, certo? E aí vamos falar sobre Kepler, tá bom? E suas leis, né? Bom, pessoal, falando aqui sobre o Kepler e suas leis, é o seguinte, sem dúvidas algumas, tá bom? Sem sombra de dúvidas, o Copérnico, ele criou e iniciou uma revolução, inclusive ficou conhecida como Revolução Copernicana, tá bom? Mas ainda assim tinham algumas falhas em seu sistema, tá bom? Ele explicava muita coisa, mas ele não era 100% preciso. E aí foi preciso alguns outros camaradas, tá bom? Como, por exemplo, Kepler, Tycho Brahe, Galileu Galilei, tá bom? Que são figuras extremamente importantes na história da astronomia e da física também, certo? Então foram precisos esses camaradas para poder estarem melhorando a nossa compreensão de universo, tudo bem? Por exemplo, o Kepler ele conseguiu prever os movimentos futuros dos objetos, coisa que o Copérnico não conseguia. Porque o Copérnico ainda estava insistindo na ideia de órbitas circulares. E o Kepler, por um período de tempo, ele continuou fazendo isso também, erradamente. Tudo bem que ele era vamos dizer assim, ele era pupilo, né, do Tycho Brahe. Tycho Brahe era quem fazia suas anotações e tudo. O Kepler traduzia essas anotações para ele, né, trabalhava junto com ele. Só que o próprio Tycho Brahe também utilizava órbitas circulares, certo? E foi só quando o Kepler teve a ideia de puxar essas informações, todas essas anotações que eles tinham, para órbitas elípticas, que foi quando ele percebeu que as coisas começaram a se encaixar. Então, beleza, o modelo copernicano explicava muita coisa, perfeito, só que não era 100% perfeito, tudo bem? Ele não conseguia prever os movimentos futuros dos objetos. Quando aparece o Kepler na jogada e bota todas essas informações dentro de uma elipse,
aí ele consegue perceber que ele consegue prever o futuro, ele consegue prever onde que os objetos vão estar, tá bom? Então, com o Kepler, nós conseguimos prever o futuro dos objetos, vamos dizer assim, né? Onde eles estarão, certo? Por conta do movimento elíptico. Então, quer dizer, as órbitas planetárias, elas não são circulares, elas são elípticas. Inclusive, aqui eu trago uma imagem para vocês de uma elipse, tudo bem? Principais diferenças, né, da elipse para o círculo, para quem não entende ainda. A elipse é como se fosse um círculo achatado. Então, enquanto que no círculo eu tenho um centro, na elipse eu tenho dois pontos chamados de foco. Foco 1 e foco 2, tudo bem? E como ela é achatada, ela vai ter uma diagonal que é maior que a outra, certo? Então, quando a gente olha para essa linha aqui, ó, a distância de A2 até A1, que é essa linha horizontal aqui, ó, ela é maior do que essa outra aqui, distância aqui na vertical, tudo bem? Então, quer dizer, através do Kepler, nós estipulamos algumas leis, né, através do próprio Kepler, que hoje nós conhecemos como leis planetárias, certo? Por exemplo, a primeira lei, lei das órbitas, que é justamente essa que eu acabei de citar para vocês. O Kepler estipulou o seguinte, ó, as órbitas planetárias, elas não são circulares, elas são elípticas, tudo bem? E o Sol ocupa um dos seus focos. Ponto, simples assim, certo? A segunda lei, que é conhecida como lei das áreas, o Kepler estipulou o seguinte, ó, o planeta ele vai varrer áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Então é sabido que os planetas giram em torno do Sol, certo? E quando eles estão mais distantes do Sol, a sua velocidade é menor. Quando eles estão mais próximos do Sol, a sua velocidade é maior. E como assim mais afastado? Como assim mais próximo? Lembra da figura da elipse que eu acabei de mostrar para vocês? Ó, imagina que o Sol está no foco F1, certo? O Sol está bem aqui. E aí tem um planetinha que vai girar aqui ao redor dele, ó, certo? Quando esse planetinha estiver no ponto A2, vocês concordam que ele vai estar na região no ponto mais próximo possível do Sol, certo? Quando esse planetinha estiver no ponto A1, ele vai estar na região, no ponto mais afastado possivelmente do Sol. Então, quer dizer, quando o planeta estiver mais distante, mais devagar ele se move. Quando o planeta estiver mais próximo, mais rápido ele se move. Esses dois pontos são chamados pontos de afélio e periélio, tudo bom? Tudo bem? Então, no afélio é mais afastado, certo? Está mais distante do Sol, e no periélio é mais próximo, está mais próximo do Sol. Tranquilo? Então, essa era a nossa segunda lei, tá bom? E a terceira lei é chamada de lei harmônica, ou lei dos períodos. Na terceira lei, o Kepler diz o seguinte, na terceira lei diz que objetos mais afastados gastam mais tempo para se aproximar dos planetas, aliás, do Sol, perdão, mais uma vez, tá bom? E objetos mais próximos, né, quanto mais próximo do planeta ele estiver, mais rápido eles vão se mover. Então, quer dizer, com isso eu consigo estipular uma constante que é universal, serve para todos os planetas. E com isso eu consigo determinar o tempo. Tudo bem? Então, essa equaçãozinha que aparece aqui, esse K é uma constante planetária e que ela é universal, tá bom? Ela funciona para qualquer planeta que você decida calcular. Por exemplo, esse P é o período, que é o tempo que o planeta gasta para completar uma volta ao redor do Sol, e esse A aqui é a área, é o raio, vamos dizer assim, tá bom? A distância do planeta até o Sol, por exemplo, que se você estiver trabalhando. Então, vamos supor que é o seguinte, Iago, tudo bem, eu sei que a Terra ela demora 365,5 dias para completar uma volta ao redor do Sol. Tudo bem, tranquilo. Mas e se eu quiser saber quanto tempo Júpiter ou Saturno gasta para dar essa mesma volta ao redor do Sol? Existe uma conta que eu possa utilizar para descobrir esse valor? Sim, exatamente essa aqui, ó. Tudo bem? Exatamente essa. Porque P é o tempo, é o período que o planeta gasta para completar uma volta, e A é a distância, é o raio, né? Vamos dizer assim, o eixo de um planeta ao outro, ou de um planeta ao Sol. Tudo bem? Essas aqui são as distâncias, né? O semi-eixo maior, o período, né? que ele cita, né? E as distâncias, tá bom? Por exemplo, da Terra ao Sol, nós medimos como sendo 1, tudo bem? E todas as outras distâncias vão ser comparadas com essa, ou seja, distâncias astronômicas, o A. Tranquilo? Então essa tabelinha aqui, galera, ó, é uma tabela que traz pra gente o período de alguns planetas, né? Ó, os planetas que nós conhecemos no nosso sistema solar, certo? Enquanto que a Terra, já feito um cálculo em cima daquela equaçãozinha que eu acabei de mostrar para vocês, enquanto que a Terra demora, por exemplo, 1 ano para completar uma volta em torno do Sol, Saturno, por exemplo, demora 29 anos aproximadamente. Tudo bem? Esse aqui é o período medido em anos, certo? Ó,
Enquanto isso, Mercúrio, 0,2 anos. Ou seja, em poucos meses, Mercúrio consegue completar uma volta em torno do Sol. Beleza? Meu povo, para finalizar essa parte, só citar um pouquinho aqui sobre Galileu, porque foi uma figura também extremamente importante no quesito de observação, certo? No que se diz respeito à observação, Galileu foi uma figura extremamente importante, ele deu a vida dele para isso, certo? Então, algumas considerações que Galileu fez na astronomia observacional, certo? Primeiro, ele observou que a Via Láctea era construída por uma infinidade de estrelas, certo? Ele foi o primeiro cara a conseguir postular isso, tá? Ele propôs também que Júpiter tinha 4 satélites ou luas, assim como a Terra, certo? Algumas delas bem famosas, como a Europa, por exemplo, tá bom? A Europa, que é uma das luas de Júpiter, uma das maiores, ela possui água na sua superfície. Tudo bem que não é água líquida, é água em estado sólido, mas ainda assim é água, tá bom? Então isso foi muito importante. Io é uma lua vulcânica, tá bom? Isso também é extremamente assim fascinante de poder observar isso no que diz respeito ao universo, tá bom? Ele descobriu também que Vênus passa por um ciclo de fases, assim como a nossa Lua tem as fases minguante, crescente, né? Nova, cheia. Vênus também passa por esses ciclos, alguns ciclos como esses, tá bom? E ele observou também que a superfície da Lua tem relevos, tem crateras, e também observou as manchas solares, inclusive ele morreu cego por conta disso, tudo bem? Aqui, pessoal, nessa parte final, eu resolvi trazer alguns exemplos para vocês, tudo bem? Exemplos de como a OBA gosta de trabalhar algumas questões, lembrando que ela é bem democrática, certo? Por mais que sejam provas de nível 4, né, que são todo mundo do ensino médio, faz parte do nível 4, nós temos alunos do primeiro, segundo e terceira série do ensino médio, né? Então, por exemplo, quem está no primeiro ano tem conceitos de física, por exemplo, que não viram ainda e que a UBA vai cobrar mesmo assim, tudo bem? Só que ela é democrática, como eu citei para vocês, ela trabalha com questões de nível fácil, intermediário e um pouquinho mais difícil, certo? Então, eu trouxe algumas para tratar com vocês. Por exemplo, começar por essa questão aqui, ó. Coloque certo ou errado na frente de cada uma das afirmações abaixo, certo? Então vamos lá. Primeira delas. Eu estou vendo aqui que todas elas fazem menção a Galileu, certo? Então isso é muito bom porque eu acabei de falar sobre algumas considerações de Galileu, né? Então vamos lá. Ó. Primeiro, Galileu observou que a Lua tinha montanhas e crateras e o Sol tinha manchas escuras. Perfeito, certo? Galileu realmente fez essa observação, está correto. Segundo, Galileu descobriu que a Via Láctea era constituída por uma infinidade de estrelas. Perfeito mais uma vez. Galileu realmente observou isso, certo? E postulou, né? Escreveu, publicou. Terceiro, ele descobriu que Júpiter tinha 4 satélites. Perfeito mais uma vez. Galileu inventou a luneta astronômica. Opa, aqui nós temos um erro, certo? Galileu não inventou a luneta astronômica. É fato que ele utilizou a luneta, mas ele não foi o inventor, certo? E por fim, Galileu observou as fases de Vênus. Perfeito também. Então nós temos uma questãozinha simples e fácil, tá bom? Outra aqui, ó, certo? Que ela já exige um pouquinho mais de conhecimento a respeito de alguns corpos, certo? Vamos lá. Coloque o nome do planeta anão ou satélite na frente de cada descrição. Então vamos lá. Primeiro, é acinzentado, certo? Sem atmosfera. De dia, 420 graus Celsius. De noite, menos 180 graus Celsius. O segundo mais denso, há evidências da presença de gelo em crateras profundas nos polos. A velocidade da Terra ao redor do Sol é de 107 mil km por hora, mas este planeta viaja a 172.400 km por hora. Já dá para a gente ter uma noção de algumas coisas, né? Por exemplo, como eu sei que objetos mais próximos do Sol giram mais rápido, então eu consigo perceber que esse planetinha aqui, ele está antes da Terra. Quais são as nossas opções? Mercúrio e Vênus. Então, de acordo com essas informações aí, qual que melhor se encaixa? Mercúrio é o primeiro planeta do nosso sistema solar, certo? Ele viaja a cerca de 172.400 km por hora. Gasta poucos meses para completar uma volta em torno do Sol, certo? O segundo é rico em hidrogênio e hélio. Atmosfera em constante turbulência, com ventos de mais de 1.800 km por hora. Campo magnético 500 vezes mais intenso que o da Terra. Anéis com espessura média de 10 metros. Bom, aí eu acho que a questão já entregou a resposta, né? Quando se fala em anéis, faz sentido a gente pensar em Saturno, tá bom? Outro, descoberta em 1930, era planeta, agora é planeta anão. Eu preciso continuar, meu povo?
Plutão, assim, não está mais na categoria de planetas, desde a reunião astronômica internacional, certo? Foram definidas algumas categorias e Plutão não se encaixa mais nessas características, certo? Para ser determinado como planeta. Então ele foi rebaixado à categoria de planeta anão. Por fim, sua superfície parece com a da Terra. Há dunas, lagos de metano e canais de rios. É a maior lua de Saturno e a segunda maior do Sistema Solar. Galera, aqui se trata de Titã, é uma lua de Saturno e nela existem rios, só que a diferença é a seguinte, o líquido que corre nesses rios não é água, é etano e metano, que em sua composição original são gases. Então é necessário uma pressão atmosférica muito grande para transformar algo gasoso em líquido, certo? Então lá existe uma pressão atmosférica realmente muito grande, certo? Beleza, esses foram um exemplo de questões. Eu trouxe um outro exemplo aqui também considerável, relativamente fácil, certo? Que é o seguinte, como a olho nu não temos como distinguir as distâncias dos astros até a Terra, certo? Parece que todos estão na mesma distância, né, fixados lá na esfera celeste, conforme indica a figura. Então nós temos aqui um globo, nós temos a nossa esfera celeste, está aqui nossa esfera celeste, e nós temos duas estrelinhas aqui, A e B. E aí vem as perguntinhas. Primeiro, indique no globo terrestre ao lado com uma seta o local do Polo Norte, PN, e do Polo Sul, PS. E escreva PN e PS atrás dessa seta. Então tudo que você tem que fazer é vir no globo e botar uma setinha onde que está o Polo Norte e o Polo Sul. Aí você faz isso daí, Polo Norte e Polo Sul. E você escreve PN e PS. Beleza. Respondido a primeira parte da questão. Segunda parte, prolongue com uma reta pontilhada o eixo de rotação da Terra até chegar na esfera celeste e lá escreva PCN para Polo Celeste Norte e PCS para Polo Celeste Sul. Aí você faz isso aí, aí você traça a retinha pontilhada em cima do eixo. O eixo de rotação da Terra, lembrando, ele tem uma inclinação de aproximadamente 23 graus, não é na vertical perfeitamente, tudo bem? Então é importante que seja inclinado. E aí você escreve lá, né? PCN e PCS, Polo Celeste Sul, Polo Celeste Norte, tranquilo? E por fim, A e B representam duas estrelas quaisquer da esfera celeste. Descreva na figura ao lado as trajetórias dessas estrelas, né, que ela em torno de 24 horas. Então, eu já vi algumas pessoas pegar essa estrelinha aqui, e desenhar assim, ao redor, na esfera. Galera, elas não vão seguir o desenho da esfera celeste. Elas vão seguir o desenho aqui, do equador celeste da Terra. Aliás, equador celeste não, do equador da Terra, que é esse camarada aqui, tá bom? Esse aqui é o equador terrestre. Então as esferas, quando a Terra está girando, essas estrelinhas elas não vão seguir a nossa esfera celeste, não. Como a Terra quem está girando, certo? Elas vão seguir o desenho desse equador aqui, Então como é que fica o desenho para a estrelinha A? Esse daí, e para a estrelinha B, é esse daí. Então esse aqui seriam os desenhos mais corretos, né, da distância ou do caminho que essas estrelas vão percorrer aparentemente, né, já que a perspectiva é que a Terra gira, tá bom? Então essa aí é nossa configuração, beleza? Aqui vamos para uma questãozinha que envolve um pouquinho mais de conta e um pouquinho mais de paciência, porque sim, a OBA ela traz questões com texto grande, sim, muito parecido com o Enem, tá bom? Então temos um exemplo aqui, vamos lá, as lâmpadas das residências, né, têm impressas nelas suas respectivas potências, como por exemplo 60 watts, 100 watts, etc. O que define a luminosidade delas, certo? Então a luminosidade das lâmpadas é de acordo com a sua potência, certo? O watt, por exemplo, né, que é o W, é a unidade de potência e representa a quantidade de energia emitida por unidade de tempo. Ou seja, o que é potência? Energia por tempo. Energia é joules, tempo é segundo. Então, potência é joules por segundo. Tudo bem? As estrelas são grandes lâmpadas, mas chamamos a potência delas de luminosidade L. Então, perceba que quando se trata de estrelas, eu não vou medir potência, watt, eu vou medir luminosidade L. Tudo bem? Ou seja, luminosidade é a mesma coisa que energia por tempo, é a mesma coisa que watts, certo? A potência de uma lâmpada é sempre a mesma, não importa se estamos perto ou longe dela. A luminosidade também é uma propriedade da estrela. Também não depende se estamos perto ou longe dela. A potência de uma lâmpada depende da resistência, da corrente e da diferença de potencial. A luminosidade L de uma estrela depende da temperatura da superfície, certo?
e da área desta superfície, ou seja, depende da temperatura e do raio dessa superfície, dessa estrela, certo? Então depende de duas coisas, temperatura T e raio R. Inclusive, ó, aqui tem uma equaçãozinha. Então já deixo uma dica para vocês que quando tiverem questões assim, que se trata, por exemplo, de continhas, tá, na OBA, normalmente, na maioria das vezes, a própria questão já diz qual é a equação que vocês vão precisar utilizar, que no caso é essa equaçãozinha aqui, ó, luminosidade L é igual a uma constante K. Ixi, Thiago, a questão não falou nada de constante K. Tudo bem, mas ela está falando aqui, ó, onde K é chamada constante de Stefan Boltzmann. E ela vale isso daqui, 5,67, 10 a menos 8. Tudo bem? Continuando aqui, ó, luminosidade L é igual a constante que multiplica 4π R ao quadrado, esse R vocês já sabem que se trata do raio, vezes T à quarta. E esse T vocês já sabem que é a temperatura. Muito bem. Só que tem um detalhe. Essa temperatura é temperatura absoluta. Não pode ser medida em graus Celsius. Tem que ser medida em Kelvin. Não se preocupem que a maioria das questões já traz a temperatura em Kelvin, certo? Mas fica a ressalva na cabeça de vocês. Se aparecer graus Celsius, transforma, tá, galera? E aí vem a perguntinha, ó. Calcule o valor exato da luminosidade do Sol em watts. Dados. Raio do Sol é cerca de 700 mil quilômetros. A temperatura da superfície do Sol é cerca de 6.000 kelvins. E para facilitar os cálculos, vamos arredondar o valor de π para 3. E o valor dessa constante, que é 5,67, vamos arredondar para 6. Beleza, a questão já está ajudando bastante, certo? Já deu o valor já deu a equação e já está pedindo para arredondar os valores. Ótimo. Então, o que a gente faz? Antes de substituir os valores, vamos nos atentar a uma coisa. Essa distância aqui, ó, 700 mil quilômetros, obviamente está sendo medida em quilômetros. Nós precisamos transformá-las em metros. Então, nós temos 700 mil quilômetros. Nós precisamos acrescentar 3 zeros para poder transformar em metros. Então, antes eram 5 zeros. Acrescentando mais 3, vão ficar 8. Então, são 700 milhões de metros. Obviamente, ninguém quer ficar escrevendo 700 milhões toda hora. Então, o que nós vamos fazer? Vamos botar isso em notação científica. Se temos 8 zeros, vamos escrever 7 vezes 10 a oitava. Tá bom? Do mesmo jeito, a temperatura. São 6.000 kelvins. São 3 zeros, então eu vou botar 6 vezes 10 a terceira Kelvin. Tranquilo? Até aí, nenhuma novidade, a gente já sabe como funciona. Agora sim, vamos substituir os valores. Nós temos aqui, ó, a nossa equação, luminosidade igual a K, tá bom? Só para a galera se situar, quem não pegou direito ainda, ó, o que nós precisamos calcular é a luminosidade. Nosso objetivo é a luminosidade, tudo bem? Então, nosso objetivo é esse Lzinho aqui, ó. Constante K, 4π R ao quadrado, temperatura a quarta. Tirando essas potências aqui, ó, do R e do T, tudo é multiplicação, tá bom? E aí vamos substituir os valores. Quanto vale a constante? 6 vezes 10 a menos 8. Esse camarada que aparece bem aqui é a unidade de medida. Só botou aqui para a gente não se perder, tá bom? Então a constante K, 6 vezes 10 a menos 8, que multiplica 4, que multiplica π. 4, que multiplica π, né? Π é 3, a questão pediu para a gente arredondar, tá bom? Que multiplica o raio, galera, é 7 vezes 10 a oitava. Certo? Só que o raio está ao quadrado, então você vai botar um parênteses e vai escrever 7 vezes 10 à oitava elevado ao quadrado, ok? Tudo isso que multiplica a temperatura à quarta. A temperatura é 6 vezes 10 à terceira. Como está elevado à quarta, mais uma vez, você vai botar um parênteses e vai levar isso à quarta potência. Está aqui, certo? Agora vamos fazer o seguinte, para ninguém se perder, eu vou pegar todos os números que são inteiros, tá bom? Os que não são base, os que não são potência de 10, eu vou escrever juntinhos. Ó, eu vou pegar esse 6, esse 4, esse 3, esse 7 e esse 6 aqui do parênteses e vou escrever aqui, ó, 6, 4, 3, 7, 7 ao quadrado, tá bom? Importante lembrar. O parênteses todinho está ao quadrado, então o 7 também tá. Do mesmo jeito esse 6 aqui, o 6 é a quarta, certo? 6 é a quarta. E agora eu vou repetir as potências de 10, todas elas juntas. Vixe, mas como é que isso fica? Ó, eu tenho 10 ao menos 8. Aqui eu tenho 10 à oitava elevado ao quadrado. Dá quanto? Dá 16. Tá aqui, ó, mais 16.
Nesse outro parênteses, eu tenho 10 à terceira elevado à quarta, multiplicando dá 10 a 12. Então, eu tenho 10 elevado menos 8, mais 16, mais 12. O resultado disso é 10 a 20. Tá bom? 10 a 20. Mas tem um detalhe aqui, ó. Esse 6 aqui estava elevado à quarta potência. Aqui ele aparece 6 elevado à quinta potência. O que foi que ocorreu aqui? Percebam que aqui na frente eu também tenho um 6. Tá bom? Então, esse 6 eu vou juntar com esse. É só somar mais um lá no expoente. Então, ó, 4 vezes 3 vezes 7 ao quadrado, vezes 6 à quinta. Aí repete a base 10 elevado à 20ª potência. Continuando. Aqui eu já posso multiplicar essa galera, né? Ó, 4 vezes 3 dá 12. 7 ao quadrado dá 49. E 6 elevado à quinta potência dá 7.776. Vezes 10 elevado à 20ª potência. Esse 10 elevado à 20ª potência, a gente vai sempre repetir ele aí, certo? Multiplicando 12 por 49 por 7.776, isso é trabalho braçal, tem que fazer a continha, não tem outro jeito, tá bom? É igual a 4.572.288 vezes 10 à 20ª potência. Então, sendo bonito ou não, esse número é a nossa resposta. Tudo bem? Então, vocês deveriam escrever isso daí na resposta da questão, certo? Então, percebam que a luminosidade é um número absurdo de grande, porque são 4.572.288. Tudo isso ainda tem 20 zeros atrás ainda, porque é vezes 10 à 20ª potência. Watts, tá bom? Para ficar bem claro. Então, é um número grande, um número absurdo, mas é um número real. Ou pelo menos se aproxima muito da realidade, tudo bem? E é um valor aceito. Então, é um exemplo de questão trazendo algumas continhas que nós trabalhamos também, certo? Dentro da Olimpíada de Astronomia, tranquilo? Eu trouxe também, pessoal, uma questão de astronáutica, certo? Ó, mais uma vez, texto grande, a gente tem que ter paciência para ler, tá bom? E ler com atenção, porque quando a gente não tem paciência, a gente acaba deixando passar algumas informações. Ou a gente começa a querer ver coisa onde não tem, certo? Então vamos ler com atenção e extrair o que realmente é importante para a questão. Ó, vamos lá. Em 2017 foram celebrados os 40 anos do lançamento das espaçonaves não tripuladas, as Voyager 1 e Voyager 2, tá bom? A Voyager 1 visitou Júpiter e Saturno e encontra-se a 21 bilhões de quilômetros da Terra. Beleza. A Voyager 2 visitou os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno e encontra-se atualmente a 17,5 bilhões de quilômetros da Terra. Ambas continuam em funcionamento. Tranquilo. Informação. Conforme ilustrado na figura abaixo à esquerda, já mostra a figura, o último estágio do foguete colocou a Voyager 2 no espaço a velocidade de 36 km por segundo. Velocidade esta medida em relação ao Sol. Então, com relação ao Sol, ela se afasta a 36 km a cada segundo. A partir do momento em que se encontra no espaço, a velocidade da Voyager 2 diminui significativamente por ação da gravidade. Tá bom? Ao passar por Júpiter, a velocidade da Voyager 2 é aumentada em mais de 10 km por segundo, conforme a figura que mostra lá. Eu já vou mostrar para vocês a figura. Após esse aumento, repetindo, a velocidade volta a cair novamente, de novo, por ação da gravidade, até que a espaçonave se aproxime 100.000 km de distância de Saturno, conforme mostra a figura à direita. Beleza? Nessa figura, tem-se a representação simplificada e bidimensional da trajetória da Voyager 2 por Saturno em relação ao referencial fixo em Saturno. Thiago, está estranha essa questão. Já eu mostro a imagem para vocês. Com a passagem, ocorre em um tempo curto em relação ao período orbital de Saturno ao redor do Sol, considere Saturno como um sistema de referencial inercial. Beleza. Considere que VA e VB são os vetores velocidades da sonda Voyager 2 nos pontos A e no ponto B, em relação ao referencial de Saturno, e ambos têm módulo de igual, né, a 14 km por segundo. Tá bom? Na figura, VSAT, né, é o vetor velocidade de Saturno em relação ao referencial Sol, e seu módulo é de aproximadamente 10 km por segundo. Então, o que a imagem quer nos mostrar é isso daí para a gente, ó, tá bom? Esse eixo aqui ele mede velocidade em relação ao Sol e aqui a distância ao Sol. Então, à medida que a sonda vai se aproximando, né, vai se afastando do Sol e se aproximando de Saturno, a sua velocidade vai diminuindo, ó, tá bom? Chegou bem próximo de Saturno, olha o que acontece com a velocidade. Ela sobe rapidamente.
E aí, à medida que vai se afastando de Saturno, gravidade agindo, a velocidade vai diminuindo novamente. À medida que se aproxima de Saturno, ó, a velocidade sobe de novo. E aí, à medida que vai se afastando de Saturno, gravidade começa a agir novamente, e aí a velocidade vai diminuindo novamente. É o que o pessoal chama na astronomia, pelo menos na astronáutica, de estilingue. Você aproveita a gravidade de um planeta para ganhar velocidade e disparar em direção a outro, certo? Inclusive é o que tem aqui, ó. Eu tenho o ponto A e o ponto B. E aí uma dessas sondas, caso a Voyager 2, que foi o que a questão tratou, ela vem se aproximando de Saturno, ó, e ganha velocidade aqui e vem para cá, certo? Só que, detalhe, as velocidades no ponto A e no ponto B são iguais. Foi o que a questão falou lá há pouco tempo, certo? Então aqui é Saturno. E aí vem o seguinte, ó. Vamos para a questãozinha. Calcule a variação do módulo da velocidade da Voyager 2 entre os pontos A e B, conforme representando o referencial de Saturno. Galera, nos pontos A e no ponto B, a questão falou que as velocidades são iguais. Se as velocidades são iguais nesses dois pontos, a variação dessas velocidades nesses dois pontos é zero. Se é igual, a variação é zero. Tudo bem? Então, se VA é igual a VB, se você substituir os valores, vai ficar 14, né? Então vai ficar 14 de um lado e 14 do outro. 14 menos 14, zero. Variação zero. Tá bom? A perguntinha B diz assim, ó, considere que ao passar no ponto B, a Voyager 2 tenha seu vetor velocidade na mesma direção e sentido do vetor velocidade de Saturno. Olha o exemplo aqui, ó. Ao passar no ponto B, tá aqui, ó, o vetor velocidade aponta para cá e comparado com Saturno, aponta na mesma direção e no mesmo sentido. Correto? Todos estão na horizontal e apontando para a esquerda do vídeo. Beleza. Até aí deu para entender. Show de bola. Considerando-se que o módulo do vetor velocidade da Voyager 2 em relação a Saturno é de 14 km por segundo e que o módulo vetor velocidade de Saturno em relação ao Sol é 10 km por segundo, calcule o módulo da velocidade do Voyager V2 em relação ao Sol. Ó, um deles é 14, o outro deles é 10. A soma é uma soma vetorial. É só somar os dois aí, tá bom? Então não tem segredo nenhum. 14 mais 10, 24. Só que eu só posso fazer isso porque eles têm mesma direção e mesmo sentido. Quer dizer, todos os dois estão na horizontal e todos os dois estão apontando no mesmo sentido. Então eu posso somar, simples assim, 14 mais 10. Tá bom? Iago, mas e se tiverem sentidos opostos? Os dois estão na horizontal, só que um aponta para a esquerda, o outro aponta para a direita. Eu posso somar 14 mais 10? Não. Nesse caso você tem que subtrair 14 menos 10. Deu para entender? E por fim, galera, no tópico C, diz assim, ó, determine o módulo do vetor velocidade da Voyager V2 em relação ao Sol, quando estiver no ponto A. Lembrando, ó, volta aqui rapidinho na imagem para vocês, mostrar aqui, ó. No ponto B, opa, voltei demais, foi mal, galera. Beleza. No ponto B, tem mesma direção e mesmo sentido do vetor de Saturno, né, em direção ao Sol, beleza. Só que quando eu olho para o ponto A, ó, Saturno está na horizontal para a esquerda, e no ponto A está na vertical para cima. Então percebam que agora eu tenho uma configuração diferente. Eu não posso simplesmente somar como a gente fez nessa questãozinha aqui. Então o que a gente vai ter que fazer? Ó, considere que os vetores VA e V de Saturno são perpendiculares e use raiz quadrada de 296 igual a 17,2. Beleza. A nossa configuração é essa, galera. Ó, no ponto A, tá bom? É vertical para cima, certo? E no ponto lá do Saturno é 10, ó, horizontal para esquerda. Nós formamos um triângulo retângulo. E toda vez que nós temos triângulo retângulo, já a primeira coisa que vem na nossa mente? Teorema de Pitágoras. Não tem para onde correr. Nosso objetivo é esse camarada aqui, ó. É a hipotenusa do triângulo. Então é só escrever o teorema de Pitágoras com 14 e 10, certo? Por isso que, ó, quando a questão já dá essa dica pra gente, né, use raiz quadrada de 296 igual a 17,2, ela já está prevendo lá na frente. E para facilitar a nossa vida, a gente não vai mais precisar quebrar a cabeça tirando essa raiz quadrada. Ele pede para a gente arredondar. Inclusive, né, já é a própria resposta da questão. Ó. Quando eu faço raiz quadrada de 14 ao quadrado mais 10 ao quadrado, né, que é aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter raiz quadrada de 296, que a própria questão já pede para considerar isso quanto? 17,2. Então você escreve 17,2 km por segundo. Essa é a resposta. Tudo bem? Então é só ter um pouquinho de paciência, porque as questões realmente são questões que têm um texto um pouquinho comprido. Tá bom? Então a gente precisa ter paciência e ler com atenção.
certo? Que as próprias, o próprio direcionamento da questão, né, de como a gente vai responder essa questão, já está no enunciado. A gente só tem que ter paciência e interpretar, tá bom? Então, essa é a minha dica para vocês, beleza? Meu povo, então, muito obrigado por vocês terem ficado até o final, certo? Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, fiquei muito feliz também em poder estar dando essa orientação para vocês e eu fico muito feliz em poder ajudar também de qualquer maneira, certo? Então, tenham uma boa prova amanhã, certo? Se programem para vocês realizarem a prova de vocês no dia 27. Caso não consigam fazer no dia 27 pela manhã, organize-se para fazer no dia 28 também pela manhã, tá bom? Já que 27 e 28 à tarde nós vamos continuar com a nossa programação, tá bom? Vamos ter ainda o BMAP amanhã e vamos ter na sexta-feira Ciências da Natureza, tá bom? Então, galera, se programem, se organizem e tenham todos uma ótima prova, beleza? Tchau, tchau, fiquem bem.